Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso Saúde e Direito Podcast. Hoje, com um convidado muito bacana, a gente vai poder bater um papo super legal. Eu tenho certeza que a gente vai tirar a dúvida aqui dos papais e mamães. Eu tenho várias dúvidas aqui, justamente para prevenir alguns problemas com minha filhinha de 2 anos e 6 meses. Mas antes, obviamente, começar dando um pontapé inicial aqui, agradecendo ao nosso patrocinador oficial, a Gula Fit. E hoje, né, no último episódio a gente não teve, mas hoje aqui com a gama de produtos deles, hoje a gente vai tomar um kombucha aqui, 0 calorias, e aproveitar também já para introduzir o nosso convidado, também ele presentear com, para mim isso aqui é maravilhoso, ó, um doce fit de brigadeiro. Flávio, muito obrigado por topar aqui o nosso desafio. Já começa aqui, daqui a pouco, de noite você vai poder se deliciar aí com esse... Você gosta? Já comeu? Ave Maria, sou consumidor assíduo, hein? Maravilha. Aprovadíssimo aqui, os doces da Gula Fit são maravilhosos, viu? Mata mesmo a saciedade, a vontade do doce, né? Eu fico tentando inventar aquelas receitas com whey protein, com não sei o quê, fica uns negócios bem mais ou menos, né? Então, é melhor ir pro certo. Claro. E a praticidade é fundamental, né? Já ter o docinho pronto em casa, 0 açúcar. Exato. Sensacional, parabéns Gula Fit. Maravilha. E também aproveitar também para agradecer sua presença aqui. Eu sei que vocês não sabem como é difícil conseguir alinhar a agenda com os convidados de peso que a gente traz aqui no escritório. Então, queria agradecer com um kit aqui de amenidades, né? Lá da Cardoso Advocacia, Maria, que obviamente é quem faz isso aqui acontecer, né? Com certeza. Bom, mas vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, o Saúde e Direito Podcast é um podcast que é muito mais saúde do que sobre direito, né? Quando possível, eu vou dar meus pitacos aqui sobre como o direito pode viabilizar a saúde, mas hoje a gente quer bater um papo com o Dr. Flávio, começar pedindo que você se apresente, né, para os nossos ouvintes. Isso. E a gente começar o nosso bate-papo. Primeiramente, doutor Rivalino, agradecer aí a oportunidade, né, de estar explicando, né, e orientando as mamães, os papais, né, sobre as condições ortopédicas da criança. Né, eu me chamo Flávio Jordão, sou ortopedista pediátrico, já sou formado, né, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal da Bahia, me formei em 2008, então já são 16 anos, né, de atuação aí. Fiz minha residência médica no Hospital das Clínicas, aqui de Salvador, e logo em seguida fui para São Paulo, me especializar em ortopedia pediátrica na Santa Casa de São Paulo. Então, dentro da atuação de ortopedia pediátrica já são 13 anos, né? Então, em 13 anos eu já vi um pouquinho de causos, né, que vamos contar aqui hoje. Maravilha. Até pra gente aproveitar o gancho, quem quiser te encontrar lá no Instagram, você sabe _, se não souber, te pega aqui agora. Claro, sei sim. É o @dr de doutor. Então, repetindo, @dr_Jordão. Então, doutor Jordão, pode botar lá que vocês vão achar o doutor aqui. Maravilha. E vocês já sabem, quem quiser me seguir é o @rivalino.adv. E vamos falar de ortopedia pediátrica. Doutor Jordão, me diga aí, meu amigo, quais são as broncas que mais chegam para você hoje no consultório? É isso. Eu vou começar do básico, né? Eu acho que é uma pergunta que os papais e as mamães fazem muito, o que é o ortopedista pediátrico, né? Muitos pais chegam perguntando, doutor, o senhor trata o pé, o senhor trata o joelho? Porque a lógica na criança é diferente. Eu sempre digo que criança é diferente de adulto, né? A criança não é um adulto pequeno. Criança é criança, adulto é adulto. É totalmente diferente. Então, na ortopedia do adulto, ela se subdivide realmente em cada área, né? Então, o ortopedista do adulto tem um especialista em pé, que só vai tratar o pé, tem um especialista de joelho, que só vai fazer o joelho. Na ortopedia pediátrica, não. A gente trata o pé, a gente trata o joelho, a gente trata o quadril, a gente trata a coluna, trata o ombro. Ou seja, o ortopedista pediátrico, ele é capacitado a tratar a criança como um todo, né? E isso eu acho que faz a total diferença, né? Acaba se tornando uma medicina especializada, mas também não perdendo o foco na visão do todo, né? A visão completa, né? do indivíduo e do paciente. Né? Bacana. E tratar criança é muito, muito gratificante, né? Eu digo que uma das razões que eu fiz ortopedia pediátrica, por ser uma especialidade plural, eu gosto de desafio, eu gosto de variedade. Então, um dia eu estou operando o pé, no outro estou fazendo o joelho, no outro é o quadril.
Eu até brinco com os colegas, né? Tivemos um grande amigo aqui, Dr. José Carlos, em um podcast anterior. Exatamente. E a gente até brinca que na prática do joelho, 80% do que ele faz ou vai reconstruir o ligamento ou vai fazer uma prótese de joelho. Eu não, eu tenho um cartel de mais de 200 tipos de cirurgia, né? E é muito gratificante, às vezes você vê aquele ser humano pequeno que precisa de você, às vezes uma criança que nasceu com uma deformidade, e você trata, e a gente que já está ficando velho, encontra até em shopping, em restaurante, e vê já o adolescente, até o adulto, e fala, pô, doutor, o senhor me tratou, sou muito grato. Então isso é a recompensa que a gente quer, né? Isso é muito gratificante. Não, com certeza. Eu que tenho uma filha de 2 anos e 6 meses, graças a Deus nunca precisei levar Graças a no Deus. ortopedista pediátrico. Já teve umas boas passagens aí inclusive pela UTI, por conta de questões respiratórias, bronquiolite, né? tá. Exato, foram dois internamentos, né? O que nos fez também investigar, entender o que poderia estar acontecendo. De fato, procuramos uma especialista, quero trazer inclusive ela aqui, fazer esse convite. Mas realmente para o pai e a mãe, né, que vem aquela criaturinha ali frágil, né, e que ainda talvez não esteja compreendendo o que está acontecendo, você conseguir sair do hospital com a solução, ou pelo menos, né, com a restauração daquele quadro normal, é muito gratificante. É assim, é um alívio que antes de ser pai eu não sabia o que era esse conceito de alívio, né? Então, assim, certamente eu tento imaginar o quão gratificante é para você também conseguir restaurar essas crianças, né, para um estado de pleno movimento, ou de ter uma qualidade de vida realmente que seja normal, né, bacana. É verdade. Mas me conte uma coisa, né? Quais são hoje os casos mais comuns que de fato chegam para você? É a criança que teve algum tipo de trauma, ou são malformações genéticas? E também onde a medicina já chegou para poder, vamos colocar assim, ajudar essas crianças, né? O Dr. Carlos esteve aqui, ele deixou claro hoje a questão da qualidade das próteses de joelho, inclusive falou um pouco sobre quadril, né? Eu tinha uma visão totalmente equivocada sobre isso. Achava que o cara fazia uma cirurgia de quadril como aquele tenista Andy Murray, o cara ia ficar meses sem andar, mas realmente é algo surpreendente o que a medicina tem feito hoje. E para criança, né? Você falou que são indivíduos diferentes, adulto Exato. E criança. Eu até digo que o ortopedista de adulto, né, que inventa de tratar a criança, ele não está correndo um sério risco de fazer errado, né? Então, hoje, felizmente, a medicina é realmente do especialista. Então, a visão, o modo de tratamento do ortopedista pediátrico na criança é totalmente diferente de um ortopedista generalista, né? E hoje, além de técnicas e cirurgias novas, a nossa linha, né, a evolução da ortopedia pediátrica é cada vez mais fazer cirurgias minimamente invasivas, né? Com pequenos cortes e reabilitação precoce, né? Veja que a criança é um ser humano que quer estar sempre ativo, quer correr, quer brincar, então nosso pensamento é sempre ser o menos invasivo possível, com o maior potencial de reabilitação, né? Devolver essa criança a alegria, o andar, o correr, o brincar, que é tão importante, né, para esse grupo de pacientes. Entendi. E em relação aos tipos mais comuns de trauma que você observa hoje, o que os pais e as mães têm que ficar mais atentos aí? Esses dias mesmo, uma amiguinha da minha filha no prédio, o pai contou que a filha quebrou a perna pulando na cama. Não é que ela caiu no chão, não. Na cama mesmo, ela pulando na cama conseguiu quebrar a perna. É muito perigoso. Isso, eu já tive até uma sobrinha minha que realmente estava pulando na cama e caiu e quebrou o cotovelo, né? Então, das fraturas de criança, é engraçado. A criança, ela fratura muito mais o membro superior. Então, a fratura mais frequente da criança é a fratura do punho. Em segundo lugar, a fratura do cotovelo. Justamente nesse ambiente que ela vai pular da cama, do sofá, ou até de um pula-pula, né? Eu fiz até uma postagem aí na minha rede social. O pula-pula hoje, apesar de lúdico e, né, ser uma febre aí nos aniversários,
é um terror, né? Para mim, eu até brinco que quando eu vou para uma festa de criança que tem um pula-pula, eu já deixa o cartão. Já fico preocupado porque fatalmente algum acidente vai acontecer. Hoje mesmo eu atendi no consultório uma criancinha com a fratura de tíbia, que foi queda de pula-pula, então os pais têm que estar bem atentos a isso, né? Mas das fraturas do membro superior, quando a criança vai cair ao solo, no intuito de se defender, ela bota a mão, e se ela faz o fulcro no punho, ela quebra o punho, se faz o fulcro no cotovelo, quebra o cotovelo, né? Então, como eu estava falando, minha especialidade, ela é multi, né? É plural. Eu trabalho em várias portas de assistência à saúde e dentre a emergência, o ambiente de emergência ortopédica, que a gente fica de sobreaviso, é aí que as fraturas chegam, né? E a gente tenta prontamente dar o atendimento o mais rápido possível, né? Seja na imobilização das fraturas, quando a fratura cabe ser tratada com gesso, ou até o tratamento cirúrgico, né? Para as fraturas mais graves. Por falar em emergência, né? Que é uma dúvida de pai. Existe um intervalo de tempo em que ainda é possível mobilizar? Por exemplo, o pai observou que a criança tá chorando, percebeu que tem alguma coisa errada ali, tem que levar imediatamente? Qual que seria a janela aí de oportunidade para imobilizar? Isso. O ideal, existem sinais clínicos, né, que qualquer indivíduo leigo pode perceber se há uma forte suspeita de fratura ou não. Primeiro é uma dor intensa. Dor de fratura dói muito, dói muito. Se for em membro inferior, a criança não vai conseguir andar. O inchaço, o edema acontece logo, né? A partir de algumas horas você vai perceber a região roxa. Para as fraturas desviadas, você vai ver o membro deformado, né? Então ali o membro deformado já é a certeza que tem uma fratura. O ideal nesse primeiro atendimento é imobilizar o membro do jeito que está. Essa imobilização emergencial até chegar ao ambiente hospitalar é mais para conforto da criança, né? Então, às vezes, tem que imobilizar com o que tem, né? Ou com um pedaço de papelão que você dobra e fica mais rígido, ou alguma madeira que tenha, enfim, ou às vezes membro superior, uma tipóia, uma camisa que imobilize ali. E é ideal, né? Se essa dor é intensa, com esses sinais clínicos, é ideal que o mais rápido possível procure uma emergência. Ressaltar que existem fraturas mais brandas em crianças, às vezes fraturas sem desvio, que vai ter pouca correlação clínica, né? Vai ter pouco inchaço, enfim, como as fraturas do tipo torus, que são frequentes na criança, e essas às vezes enganam. Às vezes os pais acham que só foi uma quedinha, que não tem nada, e tem uma fratura que deve ser imobilizada. Então, essa dor intensa, dor que você aperta, o menino sente, o menino mudou o padrão, ele tá mais quietinho, aquela criança ativa e tá ficando mais quieta, não quer brincar. Esse é um sinal que realmente precisa procurar um atendimento médico, né? Um atendimento ortopédico para dar o diagnóstico de fratura, se tem ou não, né? Se tem a fratura. O que pode acontecer nesse caso desse tipo de fratura que não é visível ali, não dá para perceber, sinais clínicos não estão tão claros? Ele pode ter algum tipo de complicação? O que pode acontecer? Pode, Se for uma fratura sem desvio e a criança tem um novo trauma, uma nova queda, essa fratura pode desviar. Então, passar de uma fratura que às vezes trataria com gesso, virar caso de cirurgia, né? Existem algumas fraturas que às vezes afetam a articulação, e essa fratura articular, o osso ele precisa estar bem reduzido. A articulação ela precisa estar alinhadíssima para que ela funcione bem. Então, sendo uma fratura articular, se tiver algum desvio e o osso colar errado, vai prejudicar esse movimento da criança, né? Outra coisa que criança tem osso em crescimento, tem zonas de crescimento, né, que são as chamadas fise. Então, as cartilagens de crescimento, quando há uma fratura na cartilagem de crescimento, o ortopedista precisa atuar logo para que não haja distúrbios do crescimento desse osso, né? Então, é muito importante não negligenciar isso, né? E procurar um atendimento médico. Entendi. A gente falou muito aqui das urgências, né, emergências, mas pensando agora em questões congênitas, enfim, quais são os casos que você mais atua hoje?
Acho que eu vi até alguma coisa no seu Instagram falando sobre a síndrome do osso de vidro, seria esse o nome? Dos ossos de vidro. Dos ossos de vidro, né? É uma das minhas áreas de atuação hoje em dia, né? Então, na parte do consultório, aí sim, a gente no consultório já atende mais as deformidades, né? Enfim. E assim, como você falou, a doença dos ossos de vidro, a chamada osteogênese imperfeita, é uma doença rara. Mas que quando acomete a criança é uma doença de origem genética, tá? É genética. E essa criança vai precisar de atendimento multidisciplinar, não apenas do ortopedista no tratamento de fraturas, prevenção e tratamento de deformidades, como também do pessoal da genética médica, que é uma especialidade da pediatria, como da endocrinologista, para trabalhar no intuito de melhorar esse metabolismo ósseo da criança. Hoje existem medicações que se fazem para fortalecer esses ossos, impedir que essas crianças tenham inúmeras fraturas, né? Mas enfim, osteogênese é uma doença rara, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, mas eu acho que é mais interessante para o público em geral as doenças mais frequentes, né? Que, como você me perguntou, o motivo, né, da consulta mais frequente de um ortopedista pediátrico é sempre a dúvida que os pais têm com relação aos pés e pernas das crianças, né? É clássico o pai ou a mãe chegar, doutor, eu acho que meu filho tem um pé torto, eu acho que a perna tá torta, olha aqui, doutor. Pé chato. O pé chato. É engraçado que eu até brinco que o pessoal aceita que o cabelo seja liso, crespo, que o olho seja castanho ou claro, enfim, mas ninguém aceita um pé chato, né? Ou seja, é engraçado isso. Então a gente tem que entender que nesse tema pé chato a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, um pouco de calma. A primeira coisa é entender que na vida existem variâncias. Vão ter pessoas que vão ter pé com cava e vai ter pessoas que vai ter o pé chato. Ter cava ou não ter cava no pé é uma característica genética. É por isso que eu brinquei a questão do tipo do cabelo, cor dos olhos, porque isso é genético, é inerente, ninguém muda. Mas na criança, é interessante, existem as ditas fases do desenvolvimento. Então, toda criança quando nasce vai ter o pé chato. Toda criança nasce com o pé plano. Tá? A cava do pé, que é aquela curva da parte interna do pé, ela começa a se formar a partir dos 2 anos de idade. E ela tem um período dos 2 até os 8 para se tornar fixa. Já se fez estudo populacional epidemiológico sobre isso e se viu que existe uma média de 80% das pessoas tem genética para ter pé concava, ou seja, a maioria dos indivíduos, 80%, vão nascer com o pé plano e vão formar cava até os 8 anos de idade, sem precisar de nenhum tipo de tratamento específico. 20%, que é a pequena parcela, tem genética de pé plano. Esse não vai formar cava de jeito nenhum, ele vai morrer de usar bota ortopédica, vai fazer reza, vai enterrar o pé na areia e vai continuar com o pé plano. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E aí, já falando, né, como eu brinco no consultório, na ortopedia pediátrica existem inúmeras lendas urbanas, né? E uma das lendas urbanas da ortopedia pediátrica é a bota ortopédica. Né? Funciona ou não funciona? Você já usou, doutor? Eu não. Riva não. Felipe já usou, Felipe? Felipe já usou, meu Deus do céu. E graças a Deus a gente sabe hoje, isso não sou eu que estou falando, existem estudos científicos, até a nível dos Estados Unidos e tudo, que já prova que bota ortopédica não resolve nada. Bota ortopédica não forma cava. Historicamente, a bota foi apenas um efeito placebo. Caía justamente nesses 80% dos pacientes que não nasciam sem cava, e todo mundo vai nascer com o pé plano, ia usar bota e até 8 anos ia formar cava. E lá na frente ia ver que a criança tinha o pé com cava e se dava o mérito à bota. Na verdade, se não usasse bota, ia formar cava do mesmo jeito, até porque os 20% de genética de pé plano morriam de usar bota e nunca formavam cava, né? Então, graças a Deus, essa história de bota ortopédica já caiu por terra. A gente não usa mais bota. Você assistiu Forrest Gump? Assisti. Você lembra daquela cena? Eu lembro, rapaz.
E, se eu não me engano, no filme de Forrest Gump, ele teve também uma doença no quadril. Isso, Se eu não me engano, uma base, doença de leg calveperts. E ele usava uma órtese para manter as pernas abertas. Né? E aí tem uma fase lá que ele sai correndo, que ele gostaria de correr, e quebra o aparelho. Exato. E ele percebe que não precisava daquilo. Que não precisava daquilo. Não à toa no filme, ele acho que um belo dia ele resolve correr, né? Até um belo dia que ele resolve parar de correr, né? E são dias e dias correndo. É um filme muito bom, recomendo para quem não assistiu. Sobretudo a nova geração aí, né? Ave Maria, é um filme excelente. Maravilhoso, recomendo sim. Bacana. A gente falou, né, de uma doença rara, né? Você tratou também de uma questão que é comum, né? Os pais ficarem em dúvida se tá ou não na hora de fazer algum tipo de intervenção. Aonde a gente consegue intervir? Onde é que o seu trabalho consegue intervir, por exemplo? Você falou aqui que na questão do pé chato não tem muito o que se fazer, mas onde é que a gente consegue intervir de fato? Perfeito. Veja que a vida é feita de equilíbrio, né? O caminho bom é o caminho do meio, não é o caminho dos extremos. Então, lógico que eu quero deixar claro que existe o pé chato fisiológico, mas existe nada na vida em excesso é bom. Então, o pé, ele ser muito chato não é bom. O pé, na classificação de pé plano, né, a gente classifica em 3 graus, né? Grau 1, 2 e 3, como se fosse leve, médio e grave. Então, o pé plano leve, o tipo 1, e às vezes o tipo 2, o médio, você não precisa fazer nada. É um pé que é flexível, que o paciente vai andar bem, vai ser assintomático, não vai ter dor e vai viver sua vida bem. A gente se preocupa, às vezes, quando é um pé plano grave, um pé tipo 3, que é aquele pé bem inclinado, bem desabado. Esse realmente vai precisar de tratamento ortopédico. Assim como um pé com muita cava, o chamado pé cavo. Seria uma cava bem acentuada, né? Que também é grau 1, 2 ou 3. Esse pé cavo com muita cava, ele vai precisar também de tratamento ortopédico, porque geralmente é um desvio significativo do eixo do pé e esse indivíduo vai ter dor, né? Então, é sempre importante fazer uma triagem, uma avaliação com um ortopedista pediátrico para identificar qual é o tipo certo do pé, né, do seu filho, sua filha, e se realmente precisa de tratamento ou só observação, né, do desenvolvimento. Entendi, bacana. Hoje, quando a gente está falando, enquanto a gente falava de urgências aqui, emergência, me veio à mente, você falou da questão da criança estar em desenvolvimento. E eu fiquei pensando aqui, até lembrando da conversa que eu tive com o Zé Carlos Fonseca aqui, falando muito sobre ligamento e também sobre prótese de joelho, mas pensando sobre como fica a criança que precisa submeter uma cirurgia, por exemplo, colocar algum tipo de parafuso, já que ela está em crescimento, ela vai ter que refazer essa cirurgia, como é que fica esse tipo de situação? Boa pergunta. Em geral, quando a criança precisa de cirurgia, né, que vai ter que usar algum material de fixação para fixar aquele osso na posição correta, enfim. Como a criança é um ser humano em crescimento, em geral, esse material de síntese, seja de aço, seja de titânio, ele é retirado, sim. Então, a criança vai precisar de uma segunda cirurgia, mas essa retirada geralmente é uma cirurgia de menor porte, é uma cirurgia rápida, a criança recebe alta no mesmo dia, depois que o osso cola e você retira o material, a criança ela já pode sair andando, enfim. Então, vai haver necessidade de um segundo procedimento? Vai, mas um procedimento bem pequeno, né? Justamente para que não afete esse crescimento desse osso. Então, não é ideal na criança você deixar esse material de síntese, seja a placa parafuso, seja a haste e até os fios de Kirchner, né? Que são uns fiozinhos de aço que a gente usa muito na criança. Entendi. Então, na verdade, a gente não está falando assim de esperar a criança, enfim, esperar anos para fazer essa retirada. É algo um pouco mais breve, né? Depende muito dos materiais utilizados. Geralmente, fios de Kirchner, a retirada é rápida, dentro de 1 a 2 meses. As hastes intramedulares às vezes pode levar 6, 8 meses. As placas, em geral, a gente tira de 1 ano e meio. É mais ou menos. Então, a depender de cada material de síntese, existe um tempo ideal para ser retirado e não causar nenhum prejuízo à criança. Entendi. Eu acho que esse deve ser uma dúvida, era uma dúvida minha, né? Hoje, o quanto a gente consegue correlacionar
os bons hábitos com problemas pediátricos, problemas de ortopedia pediátrica. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram, acho que era um nutricionista, contando um relato de uma criança de 10 anos que estava com artrose no joelho. E você via claramente assim que a criança estava com sobrepeso, enfim, o quanto os bons hábitos, né, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. A gente já recebeu aqui Rafael Perrone, semana passada a gente recebeu aqui Rafael Peralva, vários Rafaéis, né? Inclusive o oncologista que nós recebemos aqui, Dr. Lucas Nascimento, também, a gente tratou muito sobre essa questão de como os bons hábitos, exercício físico, alimentação balanceada, colaboram, né, para quadros mais positivos, né? Dentro da ortopedia pediátrica também algo que vocês se preocupem em passar para o paciente? Claro, né? Eu acho que esporte é essencial à vida e deve compor também a rotina da criança, né? Claro que a saúde é um dos pontos principais, mas a gente também quer que no esporte a criança socialize, que a criança desenvolva habilidades, né? Então, o esporte na criança é super importante, né? Você citou de crianças obesas, e realmente a obesidade é um problema hoje, a obesidade infantil, né? E cada vez mais a gente vê doenças ortopédicas realmente por conta dessa obesidade infantil. Então, o excesso de peso na criança vai causar uma pressão acentuada da placa de crescimento, podendo gerar doenças do crescimento ósseo, deixando a perna da criança torta, às vezes a perna arqueada. Existe uma doença chamada epifisiólise, que é o escorregamento da cabeça do fêmur. Às vezes a cabeça do fêmur escorrega por obesidade devido ao excesso de peso. Então, existem algumas doenças ósseas realmente que a gente tem que estar atento, né? Que uma das principais causas é a obesidade. E falando de esporte na criança é muito importante, porque também é uma queixa, é uma dúvida frequente dos pais, né? Os pais chegam no consultório perguntando ao doutor qual é o melhor esporte para meu filho. E eu sempre falo para os pais assim: o melhor esporte para seu filho é o esporte que ele goste de fazer. Porque veja que o esporte no início da vida, na infância, é uma atividade lúdica. O mundo da criança é lúdico e a gente quer que ela desenvolva habilidades. Então, o esporte pode ser o xadrez, pode ser o tênis de mesa, né? Que você me falou que foi atleta de tênis de mesa. Enfim, porque às vezes as pessoas querem esportes que têm uma capacidade aeróbica maior, né? A gente precisa da atividade aeróbica, mas também a gente precisa de outras habilidades. E aí, nesse tema, eu estava citando as lendas urbanas, tem mais uma lenda urbana no esporte da criança, né? Academia? Não, a academia é um mito, é uma lenda urbana, a criança pode fazer academia, tá? A gente vai chegar lá. Mas eu falo um pouquinho eu dou risada sobre isso, porque a galera assusta, assim. Fala a lenda urbana da natação. Aí, porra, natação? Porque, assim, eu acho natação um esporte mágico, é um esporte fantástico, atividade em água, de baixo impacto, treina, né, o cardiorrespiratório. Nadar é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, até por questão de sobrevivência. Sim. Mas a natação não é a solução para todos os problemas, é isso que eu falo. Então, às vezes chega no consultório a criança que tem escoliose, a coluna torta. Doutor, bota na natação que resolve a coluna. Eu já ouvi falar até para crescer. Imagina. Já ouvi falar para crescer. Né? A criança tem asma. Doutor, bota na natação que cura a asma, né? Aí para crescer, Aí eu digo, rapaz, calma. Natação não é a solução de todos os problemas, né? Cada esporte tem o seu benefício, né? E também tem o seu prejuízo, imagino, né? Tem o seu prejuízo, claro. Porque é aquela coisa, né? Eu comecei a praticar tênis de mesa com 11 anos. E até então achei que só existia o ping-pong. E aí quando eu fui pro tênis de mesa, assim, eu chamo de ping-pong, tem gente que acha que o mesa-tenista ele fica ofendido quando alguém fala o ping-pong. Eu sempre falo, aí vai ter o ping-pong hoje? Eu já não jogo há algum tempo, mas o tênis de mesa, eu lembro que nas minhas férias, em vez de ir pra praia, eu ia pra São Paulo. Sim. E eu ficava lá 1 mês, 40 dias, treinando de manhã, de tarde e de noite. Eu ficava no centro de treinamento lá em Piracicaba e a gente treinava. Então isso com 13 anos de idade. Lavava minha própria roupa. Então o esporte, eu falo que o tênis de mesa me forjou como homem. E eu gastava, em média, 12 camisas por dia. Porra, imagine, velho. 12 camisas por dia, de suor.
Para quem acha que não é aeróbico, né? Exatamente, Altamente aeróbico. Altamente aeróbico, um esporte muito Isso. intenso. Na verdade, é um esporte que normalmente ele tem uma característica mais anaeróbica. Porque o ponto é que nem os 50 metros rasos na natação. Sim. Ele não respira ali, vai respirar uma vez, talvez, né? Até chegar. No ponto, normalmente a gente não respira entre o ponto, porque é só pressão ali, realmente. É um esporte de sprint entre os pontos, né? Mas uma coisa que eu acho que o esporte, e a gente até saindo um pouco da medicina e indo mais pro social, né? A criança, eu acho que pratica o esporte, ela ganha confiança, ela ganha disciplina, ela tem a chance de perder, que é uma coisa que hoje em dia parece que é proibido perder. Tem uma campanha que a Nike fez agora, por exemplo, para as Olimpíadas, eu achei fantástico. Porque a Nike tentou, né, assim, dentro de um universo em que hoje ninguém pode perder mais, né, não pode existir competição, a Nike chegou e falou assim, não, o esporte é um esporte, o esporte de alto rendimento é um esporte para pessoas egoístas, é um esporte para pessoas obstinadas, e sim, para você ser o campeão, você vai ter que abrir mão de muita coisa da sua vida. Mas aprender a perder eu acho que é um ponto muito importante, porque a vida, ela, de fato, vai lhe impor desafios que se você não souber lidar com as derrotas, você não vai conseguir voltar para conquistar outras coisas, né? Então eu particularmente sou um defensor assim, ferrenho do esporte, independente do esporte. Hoje eu não pratico mais tênis de mesa, mas sou apaixonado. Fico muito feliz em ver onde o tênis de mesa chegou no Brasil, né? Chegou no mundo, a gente tem o número 4 do mundo. Isso. Na minha época, o melhor brasileiro ranqueado estava ali em 70 do mundo, o que já é um ótimo ranking. Eu já cheguei a participar de competições internacionais e joguei com caras 50 do mundo. E assim, os caras são muito bons. 50 do mundo. Cara, pô, imagina, você tem um mundo inteiro, você tem um cara ali que tá entre os 50 melhores. É muito bom. Normalmente o brasileiro só valoriza aquele cara que tá ali, né? Ou é campeão, ou é segundo lugar. Mas existem esportes fantásticos aí para forjar a criança mesmo, aprender a socializar, sair do celular, a de fato gastar energia, né? De vez em quando vai se machucar e vai ter que se consultar com você lá, faz parte do processo. Faz parte. Né? Mas é isso, acho que eu já falei demais sobre esporte aqui. Um dia eu vou fazer um episódio sobre ele. Fazer só um complemento, né? A gente diz que o esporte de competição, que é esse que você viveu, o esporte de alto rendimento, infelizmente ele não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. A gente tem que ter consciência disso e é por isso que tem que estar envolvido uma equipe multidisciplinar com esse atleta para fazer com que ele tenha menos lesão, né? Mas alguma lesão, enfim, é inerente à atividade, né? Nesse aspecto, até eu cito, e eu tenho pacientes, né, que os pais estão direcionando a criança para o esporte de competição, e nesse tema a gente tem que ter muito cuidado com o overtraining, né? Ou seja, as fraturas por estresse, às vezes, que o indivíduo tem. Então, às vezes, nós ortopedistas pediátricos, a gente também tem que estar acompanhando essa criança, né? Lógico, não vai proibir dela fazer esse esporte, mas tem que torná-lo o menos lesivo possível, né? Então, a gente tem esse papel também frente ao esporte, e também eu sou um amante do esporte, e preciso voltar ao esporte. Já tive vários anos de minha vida que eu me dediquei muito ao esporte. Você e tô com saudade. Na adolescência, na infância para adolescência, eu fiz futebol, depois, mais para frente, fiz basquete, fiz natação. Já na faculdade eu gostava de corrida de rua. E é uma coisa que eu quero voltar. A corrida, eu acho que para mim é uma terapia, é uma atividade esportiva e lúdica, e é acessível, não é fácil, né? Eu posso botar o tênis e fazer o meu treino, né? Não, bacana. Eu vou falar com o Rafael Peralva, que teve aqui semana passada, te cooptar às 5 horas da manhã lá na Só Barra. Pra gente fechar esse assunto esporte, que nós somos amantes do esporte, pra gente, né, a gente podia ficar falando sobre isso por muito tempo. Por muito tempo, que você citou a musculação, né? Eu ia lhe perguntar então, isso. É isso que eu queria também falar. Não é que para a criança, para o adolescente, seja proibido a musculação, né? Existia a lenda que a musculação ia parar o crescimento da criança, né? Que o treino com carga podia alterar. Na verdade, se o treino é bem feito e bem assistido, até ajuda, até
melhora, né, a saúde da criança e o rendimento na atividade aeróbica. Então a musculação na criança pode. O problema da musculação é você identificar o treinador correto. É o que eu brinco no consultório. Você precisa ter um treinador tipo o mestre Miyagi do Karate Kid. Você não pode ter um treinador Cobra Kai, né? O Cobra Kai, ele vai causar lesões na criança, ele não vai respeitar aquele limite da criança. Então, se você consegue um treinador, uma educação física que tem experiência em lidar com essa faixa etária, porque a criança ela é mais afoita mesmo. Então a criança ela precisa treinar muito o gesto esportivo, ela precisa treinar muito a postura de como fazer aquele aparelho, de como carregar aquele peso. E isso leva tempo, isso demanda atenção do educador físico, né? Infelizmente poucos querem fazer isso, né? Atentar que a criança vai pegar menos peso, menos carga do que o adulto, né? Em torno de 70% a 80% do que o adulto pega é o que a criança pega. Então veja que é um grupo específico e que precisa de treinadores capacitados para essa faixa etária. E hoje eu acho que até o próprio contexto das academias é bem diferente do que era 20 anos atrás, né? Não é uma crítica ao modelo de negócio, mas hoje você tem grandes redes que são são um modelo mais... Você vai lá e faz do seu jeito, né? Então, hoje você tem menos profissionais, menos professores de fato olhando, né? Então, acho que se você tem um filho que quer fazer academia, quer fazer a musculação, na verdade, eu acho que é importante até pensar, né, portanto, em academias que conseguem oferecer um serviço um pouco mais personalizado, né? Exato. E o personal, né, o personal trainer, se você tem disponibilidade, é fundamental, é essencial. Não, com certeza. Eu já tive a oportunidade durante a época do esporte, eu tive personal trainer e, assim, obviamente que o rendimento é outro. Você tem um rendimento totalmente diferente, né? Primeiro que você vai se lesionar menos, segundo que você vai estar trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado tanto para o esporte ou, enfim, dentro dos seus limites, mas eu concordo plenamente. Bacana. Eu sempre gosto de tratar de um assunto aqui que, assim, talvez seja a minha realidade hoje, da minha prática profissional, né? Uhum. Que é a questão da tensa relação que às vezes existe entre os planos de saúde e os segurados, né? Hoje a gente bateu um papo aqui, por exemplo, né, com o Zé Carlos Fonseca, a gente estava falando justamente sobre as várias negativas que os planos têm dado para casos em que existe um procedimento cirúrgico recomendado pelo médico, enfim, o plano acaba não cobrindo. Na prática, você tem observado muito isso? Você tem visto muito isso no seu dia a dia? Sim. Infelizmente, é uma situação triste, é uma situação chata, mas que está cada vez mais frequente. Se eu não me engano, até saiu uma reportagem recente no jornal sobre isso, que as negativas do plano de saúde têm aumentado. E na minha prática, na prática do consultório, né, do pedido de cirurgia, eu percebo isso, sim. Tá havendo uma dificuldade cada vez maior, né? E o que a gente percebe é que, infelizmente, a lógica dos planos de saúde, né, eles já perceberam que quando o médico pede uma cirurgia e o plano cada vez mais demora de autorizar, a chance do paciente desistir da cirurgia é maior. Então, infelizmente, para a lógica mercantilista dos planos de saúde, eles querem arrecadar, eles não querem gastar, né? Ou seja, eles querem cobrar altos preços, altas mensalidades e promover o mínimo ao consumidor, né? Ao paciente. Né? Em contrapartida, foi divulgado agora, porque como sou empresa de capital aberto, a gente tem acesso aos lucros das empresas, né? Então, assim, como nós atuamos com muitas ações de reajuste, a gente sempre escuta, não, porque os planos vão quebrar se continuar desse jeito. A verdade é que existe pouca demanda contra os planos quando a gente está falando de reajuste. Eu peguei o celular aqui porque é um dado que o Tribunal de Justiça divulgou agora, tá? Que é o seguinte, o Tribunal de Justiça da Bahia divulgou que neste ano foram 5.771 ações envolvendo o plano de saúde, relacionado a questões de negativo de tratamento, de exclusão de dependente, cancelamento de plano, dentre outras coisas, e 3.900 processos questionando os reajustes contratuais. São 1.700.000 usuários de plano de saúde na Bahia. Então você vai pegar um número ínfimo. Baixíssimo. Né? Baixíssimo. Isso. E aí quando a gente vai falar de negativa, a gente está falando aqui de cerca de 5.000 processos
né, em um ano, num estado como a Bahia, é um número relativamente baixo. Se a gente for pegar, que é um número que não dá para saber, como você bem pontuou, de pessoas que têm a negativa e que não buscam o judiciário para poder viabilizar aquele tratamento, né? Então, obviamente que eu particularmente acredito muito que, enquanto advogado que busca corrigir essas distorções, a gente não é contra o plano. Na verdade, a gente está aqui para equilibrar a balança, né? Equilibrar essa relação. E não para extinguir. O plano tem uma função social incrível, né? Sim. Até porque, se a gente for devolver todo mundo que está no plano para o sistema público de saúde, certamente a gente vai ter um colapso, né? Mas, obviamente, deve existir um equilíbrio entre a lógica mercantilista com também a entrega do serviço, né? Exato. Afinal de contas, a gente não está falando aqui de um contrato de telefonia, né, que você pode trocar. A gente está falando aqui de uma vida, a gente está falando aqui de uma necessidade urgente, muitas vezes, né? Isso. E aí, conversando com o Zé Carlos mesmo aqui algumas semanas atrás, ele falou, pô, o plano, ele autorizou um parafuso. Eu preciso de alguns parafusos. Então, como é que eu faço a cirurgia com um parafuso autorizado? E são, obviamente, componentes que não são baratos, muitas vezes a pessoa não tem condição de arcar, o que inviabiliza o procedimento, né? E felizmente, né, nesse ponto também, a justiça tem sido muito diligente em, claro, desde que o processo esteja bem embasado, desde que seja um processo que tenha, de fato, fundamentos para serem julgados de maneira favorável aos consumidores, mas o Poder Judiciário, sobretudo o baiano, ele tem sim amparado esse segurado que busca a justiça. Muitas vezes não é tão rápido, mas é um processo que tem se melhorado bastante com a digitalização da justiça, com o fato de que os processos hoje você consegue fazer despacho virtual com o juiz. Então, isso é algo que tem andado realmente bem mais rápido, né? Só esse parênteses aqui, agora é a parte do direito, do saúde e direito, que de vez em quando aparece aqui, né? E na minha parte, Riva, eu vou falar que na ortopedia pediátrica, os materiais, né, os OPMEs que a gente chama, as placas, os parafusos, eles são especiais, eles são muito específicos para a criança, né? Às vezes difere um pouco da parte adulta, que a parte adulta, às vezes o tipo de placa, o tipo de prótese, existe uma variedade, vamos dizer, de marcas, de tipo, de opções. E na criança não, como é um público mais específico, a gente tem menos opção, a gente precisa daquele material especial para aquela idade, para aquele osso pequeno. Então, a dificuldade que a gente tem na autorização desse material especial para a criança e fazer entender ao plano que a gente precisa desse material, às vezes o plano quer autorizar um material genérico de adulto, que não cabe na criança, entende? E é um esforço, às vezes, hercúleo da gente fazer com que o plano entenda e autorize aquele procedimento, né? Você trouxe um ponto muito importante, que é a autonomia do profissional médico em determinar qual é o melhor tratamento para o seu paciente. Isso. Porque a partir do momento que existe uma indicação de utilizar um outro tipo de acessório, enfim, você está alterando ali, na verdade, a indicação do médico. Claro. Então, obviamente, que a autonomia do médico tem que ser respeitada e a justiça, nesse ponto, ela tem partido muito desse pressuposto, né? Sim. Então, de fato, às vezes a gente sempre fala aqui com os profissionais que a gente traz não é repetitivo não, é porque acontece todos os dias, né? Peralva mesmo, conversando com a gente, que falou que ele já teve que entrar com 2 ações no passado para conseguir fazer algumas cirurgias que ele precisou, porque como triatleta, certamente já passou por algumas lesões. Acho que o próprio José Carlos Fonseca falou que precisou também de ação judicial para o padrasto dele à época. Então é uma realidade que já existe há muitos anos e entendo eu que vai continuar existindo, né? Sim. Mas faz parte, existem remédios jurídicos para isso e o consumidor que é bem informado, ele vai poder buscar o seu direito, obviamente sempre contando com um profissional capacitado para poder lhe ajudar, né? Bom, vamos falar um pouco de prevenção de acidente infantil, né? Mas fica à vontade também se quiser trazer outro ponto. O que você acha que é importante que os pais, eu que estou aqui, né, pensando na minha filha de 2 anos e 6 meses, a prevenção para a criança que é espivitada, que realmente gosta de desobedecer, que gosta de correr, gosta de pular. Eu sei que tem coisas que, às vezes, a função do pai é evitar que a criança se mate até os 3 anos de idade, né? Porque a criança parece um kamikaze às vezes.
Mas assim, o que a gente pode pensar em prevenção para esses problemas mais corriqueiros que você vê no dia a dia aí da sua prática profissional? Boa pergunta. Que a gente até já tinha citado, né? A questão do pula-pula, né? Então vou começar até pelo pula-pula, né? Se o pula-pula é um aparelho, é um brinquedo que lesiona muito e aí vai tirar o pula-pula da criança, não. Existem algumas coisas que dá para fazer para diminuir esse risco de lesões, né? Então o ideal, por exemplo, do pula-pula é a criança entrar sozinha ou a depender do tamanho do pula-pula, apenas 2 ou 3 crianças, não encher o pula-pula com muitas crianças. Que é o que a gente mais vê em festinha de aniversário. Que é o que a gente mais vê. Outra coisa é que as crianças que estão no pula-pula devem ter mais ou menos o mesmo peso, a mesma altura. Não é ideal entrar uma criança muito grande com a criança pequena por algumas razões. Uma que a criança grande pode cair sobre a criança pequena e fraturar, ou a criança grande pode pular e na hora que o grande pula, ejeta o menor numa altura superior e pode também haver a fratura, né? Então, tomar esses cuidados, sempre poucas crianças da mesma idade, e sempre, né, sendo observadas ou orientadas por um adulto, né? Com relação aos esportes, eu digo que cada esporte tem a sua técnica e determinados esportes têm até seus materiais, seus EPI, seus materiais de proteção, né? Então, por exemplo, skate, né? O skate, o patins, né? Então, ideal que usem as joelheiras, as cotoveleiras, os capacetes, não é? Isso também é algo que ajuda e que previne mesmo, não é? Como eu falei, veja, se eu usar uma munhequeira, uma cotoveleira, punho e cotovelo são as fraturas que mais ocorrem em criança, né? Então, esses equipamentos, eles ajudam a reduzir esse tipo de lesão, né? Então, os pais sempre estarem atentos a isso, né? A essas questões. E criança, queira ou não queira, é atenção 24 horas. Né? É isso mesmo. Uma coisa que a gente podia falar que também me perguntam muito é a criança que anda na ponta do pé, velho. Vamos falar. Que eu acho que é uma coisa frequente, aí passa pela questão de andar na areia. Muita gente me pergunta se é bom, se é ruim andar na areia. Curioso que quando você estava falando da questão do pé chato e depois você falou do outro extremo, me veio à mente justamente a pessoa que anda na ponta do pé. Né? Eu imagino, não sei se isso pode gerar também alguns encurtamentos ali na panturrilha, algo do tipo, né? Sim. É isso. É um assunto bem frequente hoje, né? Porque realmente aumentou a incidência de criança que anda na ponta do pé. O termo técnico para isso chama marcha equina ou pé equino, né? Na ortopedia a gente chama de pé equino porque lembra, vamos dizer, remete ao cavalo, né? O Sim. Cavalo é um animal que anda na ponta do pé, né? E é engraçado que a gente sabe que algumas doenças imbricam com a marcha equina, como o autismo, e a gente sabe que o índice de autismo, a criança autista aumentou e está se estudando a razão disso, ainda não se sabe, mas até as crianças idiopáticas, ou seja, crianças que não têm nenhuma doença de base, também aumentou a frequência dessa criança que anda na ponta do pé, né? Já está saindo estudos preliminares sobre isso, e os primeiros artigos, aí os artigos mais recentes agora, mostram que a maioria dessas crianças que andam na ponta do pé, elas têm alterações sensoriais a nível dos pés. A gente se achava muito que era uma questão motora, mas parece que a gênese principal é sensorial, é sensitiva. Então é como se a criança na idade que começou a andar, ela não recebeu, não houve o estímulo certo, e aí desenvolveu alteração sensorial a nível dos pés, a nível da planta dos pés. É como se a criança sentisse um certo nojo para pisar. E se eu tenho nojo, eu faço a ponta do pé. Essa ponta do pé, ao longo de anos, repetidas vezes, vai causar encurtamento do tendão de Aquiles, né? Então, uma forma, né? Uma orientação que a gente sempre dá aos pais no consultório, a criança que está no início da marcha, a primeira coisa o melhor calçado para a criança é o pé descalço, é não ter o calçado. A segunda coisa é que a criança ela precisa experimentar o pé, precisa sentir diversos tipos de solo, não só o azulejo da casa, mas a areia da praia, a grama do parque,
a brita, o asfalto que for. A brita, então, eu falo da brita que é da nossa época, né? Quantas vezes a gente jogou bola com o pé descalço no barro. Quem nunca abriu o dedão do pé, né? Quem nunca? Mas a gente brinca que a gente precisa treinar, a criança precisa sentir diversas texturas, né? É engraçado que a gente se preocupa muito na fase de introdução alimentar de oferecer à criança vários tipos de alimento com diversas texturas. E se esqueceu dos pés. E a gente vê que é mais ou menos parecido. O treino do paladar é mais ou menos parecido com a sensibilidade dos pés. Então, a questão de que me perguntam, doutor, é bom andar na areia, né? Andar na areia é fantástico, por diversas questões. Uma é essa, a questão sensorial, que a gente vem falando e que hoje é fundamental para prevenir a criança que anda na ponta do pé. Outra questão da areia, porque geralmente a areia da praia é um terreno irregular, então vai treinar o equilíbrio da criança. Na areia a gente se esforça mais para andar, né? Quem corre na areia e vai correr na rua sabe que sim, correr na praia o desgaste é maior, então reforça a musculatura. Ainda tem um terceiro aspecto que praia geralmente se relaciona ao sol, então se for de manhã cedo ou final da tarde, a criança ainda toma aquele sol, que é benéfico à formação de vitamina D, a tão famosa vitamina D, que é a principal vitamina responsável pelo metabolismo ósseo. A gente vive também uma geração de crianças com baixa de vitamina D, a gente se expõe menos ao sol. Então, por diversos fatores, a areia é fantástico, mas a areia não forma cava, tá? Então, a questão de bota o menino para andar na areia para formar cava, não é isso que vai formar cava, né? O que forma cava é a genética que o pai e a mãe deram à criança. E é um acaso, né? 80% de chance de dar tudo certo, né? Então, de dar tudo certo, é. E aí fica, não, mas eu botei minha criança para andar aqui na areia, foi isso, né? Ficou na conta da areia aí, não ficou na conta genética, não. Não, bacana. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva de introdução às texturas, não, mas os solos diferentes, né? Isso. Esses dias eu vi um vídeo, eu tô falando muito aqui essa cultura da internet, né? A internet é interessante porque você consegue ter acesso a muita coisa, você tem que fazer a curadoria do que é bom e o que é ruim. E eu acho que era um médico falando sobre os benefícios do beach tennis. Sim. Então, assim, o beach tennis é interessante, dentre vários outros fatores, porque você tá com o pé no chão, né? Você não tá com o pé no azulejo. Ele fala da questão do aterramento e tal. Isso, né? velho. E é uma coisa também que eu nunca tinha ouvido falar, e aí fui trocar ideia com alguns outros profissionais e de fato, né, faz sentido, né, você realmente poder expor a criança a ambientes diferentes, sobretudo porque se ele sai da tela do celular, ele vai sair de casa e vai ter a chance de experimentar esses outros terrenos aí, outras experiências. É outra coisa também, Riva, foi bom você tocar nesse assunto, que é outra coisa que eu tô pegando muito no consultório agora, é criança com atraso ou déficit na coordenação motora. Ou seja, a gente não via isso antigamente, é o que você falou. É um dos prejuízos do excesso de telas, né? Hoje a criança, né, fica muitas horas em celular, em televisão, enfim, e esquece de treinar também a parte motora, né? Então eu tenho pegado também crianças que não têm nenhuma doença de base, com dificuldade, às vezes, para subir escada, para pular, enfim. E quando a gente vê, falta um estímulo na motricidade, né? Hoje é até um ramo novo da fisioterapia pediátrica que se chama psicomotricidade, né? A psicomotricidade hoje está sendo um ramo da fisioterapia, da terapia ocupacional e até da educação física, que a gênese básica é justamente isso, estimular a criança a desenvolver a coordenação motora. Aquela história que fala, meu filho cai muito, doutor. Será que a culpa das quedas é o pé? É porque TDAH. Ele tem o pé torto? Você fala logo que é TDAH. A gente sabe que queda é muito mais complexo do que resumir. O ato de cair é complexo, envolve vários aparelhos do nosso corpo. A gente não pode resumir a queda a simplesmente o pé, sabe? Então, a questão da queda passa pela musculatura, passa principalmente pelo sistema nervoso. Então passa muito pela coordenação motora. A coordenação motora é algo que envolve todos os sistemas, né? Osteoarticular, nervoso, muscular, enfim. Então, questão de queda, essas dificuldades de habilidades, a gente tem que ter um olhar atento a isso.
porque algumas doenças de base imbricam, mas a gente tem pegado também os idiopáticos, né? Que também estão precisando desse estímulo, né? Sabe uma coisa muito interessante? Conversando com colegas advogados, que são, né, donos de escritório, e que, obviamente, contratam jovens advogados ou jovens estagiários. Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei um pouco assustado com isso, que foi o seguinte: muitos jovens estagiários ou advogados com dificuldade de digitar em teclado, em usar computador. Nossa. Pois é, eu também tive a mesma reação, porque de fato existe uma geração que tem tido muito contato com o uso da tela no celular ou no tablet, mas pouca habilidade no uso do teclado. Uhum. E obviamente para algumas atividades, por exemplo, o advogado vai precisar peticionar páginas e páginas, ele não vai fazer isso no teclado de um tablet ou de um celular. Ele vai precisar dominar, né, um teclado de computador, de notebook, enfim. E não foi um nem dois, não foram vários colegas comentando, né? Essa curiosidade que, quando você soma a minha estatística aqui, eu fiquei um pouco assustado com isso. E com suas palavras agora, isso só vem a confirmar. E é um receio hoje, né? Vamos dizer, com o advento da inteligência artificial, o chat GPT, você na sua prática deve passar muito por isso. E se vem na medicina a dúvida, né? Será que a máquina irá substituir o homem? E eu tenho a certeza que não. Também não. Não. A tecnologia ela vai ser ampliada, vai aumentar e precisa, mas essa questão do ser humano nunca vai ser retirada. É o que eu falo para meus alunos e tento, que a medicina ela não pode perder essa humanidade, essa humanização. Então é uma das razões, isso é uma crença minha, enfim, existem N braços e críticas a isso, mas eu não gosto, é uma coisa pessoal, eu não faço consulta online. Na minha parte de criança, eu preciso ver a criança, eu preciso pegar a criança, eu preciso ver a cor, sabe? Às vezes, o braço do meu filho tá vermelho e a mãe manda uma foto, mas na foto distorce a cor. Exato. Então eu preciso do ao vivo, eu preciso pegar, eu preciso no toque sentir se é realmente dor ou não, aí eu preciso ver se tá quente ou não, qual é o tom de vermelho, ou de que cor tá aquilo de fato. Então eu acho que esse contato humano, isso a medicina nunca vai perder. Você pode botar lá as palavrinhas no chat GPT e vai dizer a doença, e às vezes pode ter uma porcentagem de estar certo, mas vai ter várias vezes que vai estar errado, porque falta esse feeling, falta essa coisa. E o que eu sempre digo no consultório, a vida não é tão matemática assim. Nem a matemática é tão exata. Se a gente for ver os cálculos, um grande exemplo é a constante π, 3,1415 é um número infinito. Às vezes as pessoas querem coisas exatas, coisas padrão. Olha a questão do pé, né? A sociedade quer que todos os pés tenham cava e a cava do mesmo jeito. Não é assim, né? Cada um tem seu tipo de pé, inclusive tem vários tipos de cava. Então a vida não é tão matemática assim. Isso que tá a beleza da vida, né? Eu costumo brincar e até estimular os colaboradores lá do escritório. Eu falo assim, olha, se vocês fazem um trabalho que pode ser repetido por uma máquina, vocês têm grande chance de serem substituídos pela máquina. Mas se vocês conseguem desenvolver senso crítico, conseguem desenvolver outras habilidades que não necessariamente estão ligadas apenas ao direito, mas sim à percepção sobre o mundo, a vida, entender a mente do seu cliente, entender melhor a mente, como funciona, né, a estrutura do Poder Judiciário, enfim, você não vai ser substituído. Agora, atividades meramente operacionais, repetitivas, que você consegue entregar uma base de conhecimento, essas tendem a funcionar, sim, e infelizmente não tem como conter a expansão da inteligência artificial. Eu acho que nos compete utilizar ela de uma maneira mais eficiente possível e tentar manter o nosso tempo focado naquilo que a máquina não consegue de fato fazer, né? Exato. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito também que os grandes profissionais, eles não vão ser substituídos, mas quem está fazendo só o Ctrl+C, Ctrl+V vai ter grande dificuldade no futuro. Eu acho que o Elon Musk até comentou recentemente algo do tipo, vamos ter que criar uma renda básica universal, porque no futuro a máquina vai substituir todo mundo. Eu acho que é um pouco apocalíptico isso, né? Fica legal num filme
da Universal, da Disney, mas, enfim, né? Quem sou eu para prever o futuro? Mas eu acho que é um ponto que, em algum momento, a bioética, que já vem... Eu lembro na faculdade, eu saí da faculdade em 2009, na faculdade já se falava sobre isso, né? Até que ponto algumas questões de bioética têm que ser tratadas, e eu acho que, certamente, na faculdade hoje já deve se discutir também o quanto a inteligência artificial vai poder... Quais são os limites da inteligência artificial dentro da bioética, né? Verdade. Flávio, só tenho a lhe agradecer, né? O bate-papo aqui foi muito enriquecedor, tenho certeza para quem nos ouviu aí também foi muito bacana. Se você quiser mandar uma mensagem final aí para os papais e mamães que estão aqui nos ouvindo, fica à vontade. Queria agradecer, realmente tô muito feliz de ter participado aqui, agradeço imensamente aí o convite de você, de Murilo, e dizer aos pais que eu sei que essas questões, né, com o filho, com o ente querido, é muito complicado, há uma ebulição de emoções, né? Imaginando aqui agora, Exato. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter é calma. A primeira coisa é calma. Nada se resolve na agonia. E assim, podem contar com o Dr. Jordão aqui. Estou à disposição de todos vocês. E falar aos pais que sempre procurem, como a gente estava falando, a medicina hoje é uma medicina do especialista. Então, na medida do possível, procurem um especialista, procurem um ortopedista pediátrico para tratar as questões de seu filho, né? Às vezes no consultório a gente pega muito assim, a mãe tem dúvida no pé e foi para o colega do pé adulto. Nenhuma crítica ao pé adulto, mas quem sabe essas questões, quem estudou, quem é especialista na área é o ortopedista pediátrico e não o colega que faz o pé adulto. Então, nas questões da criança, procurem um ortopedista pediátrico, procurem um especialista, que certamente é um profissional que estudou, que tem uma visão diferente sobre a criança e que vai poder ajudar da melhor forma possível. Maravilha. Bom, mais uma vez obrigado, para a gente foi uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente. E você que está aí do outro lado, agradeço a sua audiência. Até o próximo episódio e até mais.